Quando eu levei minha mão, eu senti todo aquele metal que aos meus olhos naquele momento era sólido e fixo, ser como se fosse milhões e milhões e milhões e milhões de partículas, porque começava a se movimentar. Se movimentava de um jeito inteligente. E o interessante é que todas as 12 poltronas ficavam suspensas no ar. Não tinha nada debaixo delas, não tinha motor de propulsão, não tinha nada. Elas ficavam simplesmente ali, paradas, sem fazer barulho, sem nada. O interessante é que quando eu coloquei a mão nessa parte sólida, a minha mão entrou para dentro da parte. Eu tirava a minha mão, colocava a minha mão de novo. Para você entender é um pouco complicado, eu sei. Mas essa é a melhor forma que eu consigo para poder me expressar. A tecnologia é tão grande que eu sou uma ameba para falar da tecnologia deles. Mas quando eu tentei subir na poltrona, debaixo dela formou como se fosse não, se formou uma escada de 2 degraus. Eu subi, me sentei e ela se adaptou à minha altura. Os braços começaram a sair, os braços de apoio, de forma involuntária. Ela se adequou ao meu formato físico. E o interessante é que quando eu reclinei a minha cabeça nessa poltrona, a minha mente foi transferida para a mente de cada um deles, de cada um dos 10. E o que eu vi através da mente deles, nunca vou me colocar na posição de digno para poder expressar. Essa foto que eu estou colocando aí para vocês e ampliando, são eles, 100% eles, brancos, opacos, 4,20 m. Inteligentíssimo. Já alcançaram a milésima densidade e dimensão debaixo deste céu, chamado universo. E o interessante é que eles compartilharam comigo tanta, tanta, tanta sabedoria, que quando eu voltei para Eleap, eu vomitava dia e noite. Eu tremia como se eu estivesse morrendo de febre. Eu lembro que a esposa, né, do meu caseiro, o Ronaldo, a Ana, ela colocou o termômetro debaixo do meu braço. O Ronaldo tirou a minha roupa, me levou para debaixo do chuveiro. Eu tomei um banho de água fria, mas continuava tremendo, eu sentia que meu corpo queimava. Mas isso eu conto mais à frente. Dali, gente, de uma forma instantânea, de dentro da nave para fora, eu não vi Eleap, eu não vi a gente decolando. Eu só vi quando eu cheguei de frente de um belíssimo corpo planetário, rodeado por 372 planetas e luas. Vocês têm noção disso? E 2 sóis. Que já fazia jus ao significado da simbologia que estava ali na altura do peito deles, como brasão da realeza que são. Agora imagine vocês, um planeta branco, imagine aí agora uma esfera toda branca, branca como a neve. Agora imagine você acrescentando nessa brancura a cor prata. Isso mesmo, o branco com prata. Agora acrescente ali o sutil azul oceano.
Imaginaram como é essa esfera planetária? Imaginaram? Quando eu cheguei ali e vi aquele gigante Sol e o seu irmão Sol, do mesmo tamanho, sincronizados, e eu vi planetas de cor verde, branco, amarelo, lilás, roxo, cinza, preto com manchas brancas, luas maiores do que o próprio planeta, que é o nosso planeta Eleape, mas falando de Crinos, do planeta Crinos, que é o planeta dos Andromedanos. Lembrando que em Andrômeda existe milhares e milhares de sistemas solares. Aqui estou narrando somente uma família que do qual quis que eu fosse ali com eles. Evidentemente, eu tive com outros andromedanos mais tarde, só que para narrar seria muito mais para frente. Porque hoje eu quero falar deles, dos primeiros andromedanos que ali me receberam, que me buscaram em Eleape, que me fizeram aquela homenagem que eu disse para vocês no início do vídeo que jamais eu esquecerei. Mas quando eu vi o planeta Crinos, quando eu vi aquela brancura, aquela cor prata fundida no branco, aquela cor azul, centenas de luas ao seu redor e uma áurea tão linda, tão linda, tão linda. Eu confesso para vocês que o meu corpo ele tremia mais do que a vara verde. A felicidade que se acendeu ali ao meu coração foi tamanha, mas tão grande, tão grande, tão grande, que quando, pela janela do objeto discoide, eu olhava para fora e contemplava todos aqueles 372 corpos planetários entre suas luas e planetas e sóis. Mas aquele que estava ali, na minha frente, Crinos, quando eu olhei para ele, eu sentia na minha centelha que ele dizia: vem, vem e vem. E o interessante é que eles me convidaram a me assentar novamente na poltrona, eu me assentei, e eles não sorriam, mas o olhar deles me mostrava a alegria através da simplicidade deles. Eu sentei, descemos após a sua atmosfera, mas eu sei que você está curioso. O planeta ele é 510 vezes. Ele é 510 vezes maior do que Júpiter. E por que que eu sempre uso Júpiter para planetas colossais? Porque Júpiter ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar, porque o primeiro ele se chama Nibiru, que já está no nosso sistema solar. E também um outro planeta que vem junto com Nibiru, que está ali, escondido atrás de Saturno. Mas agora eu não vou falar dele. Mas enfim, 510 vezes maior do que Júpiter. Então daí dá para você imaginar o tamanho que é esse planeta. E o interessante, pessoal, é que quando eu desci, eu via belíssimas montanhas, todas brancas. Eu via que as folhas das árvores eram todas prateadas e que ali não existia oceano, mas sim grandes rios que fazia contraste com o cenário de toda aquela grandiosidade que vi. Quando chegamos em uma plataforma
o objeto discoide, ele não pousou, ele ficou pairando no ar, sem fazer um barulho sequer. Dali, eu via que eles iam para o centro da nave, onde fluía uma luz para cima e para baixo. Essa luz é a luz de uma cor assim meio dourada, um amarelo assim dourado, tipo um guaraná, uma cor guaraná. E eles caminhavam em direção dessa luz e desciam por ela. E eu fiz a mesma coisa, sem medo. Quando eu cheguei nessa luz, eu desci lentamente até colocar os meus pés descalços naquele planeta. Quando eu desci, eu olhei para o meu redor, eu vi centenas de centenas de centenas de andromedanos. Eu via belíssimas aves, semelhante a grandes gaviões e falcões. O que diferenciava essas aves é que a cauda delas eram grandes demais. Muito, mas muito grande mesmo. Eu vi ali mamíferos de todos os tipos. Todos. Todos que puderam estar ali estiveram naquele dia para me receber, para me dar as boas-vindas no planeta Crinos. E o interessante é que eles não diziam para mim nenhuma palavra sequer. Mas a minha centelha dizia que eu estava em casa. E o interessante é que eu esqueci de todo mundo, de menos de Agnachete. Eu procurava entre eles Agnachete, não encontrava. Eu olhava para os céus, eu via aqueles outros planetas gigantescos que pareciam estar tocando em nós, mas eu não via Agnachete. Foi aí que um entre os dois, ele finalmente disse para mim assim: por que está preocupado? Por que sente medo? Só isso que ele me perguntou. Eu me lembro que eu falei assim, poxa, mas eu não estou sentindo medo. Não estou sentindo medo. Mas aí, quando eu pensei bem e analisei a palavra dele, eu falei, não, realmente eu estou sentindo medo porque é a primeira vez que estou em um lugar e a Gnachete não está comigo. É a primeira vez, naquela época. E ali, eu lembro que uma jovem andromedana, com a mesma aparência física, porém ela um pouco menor porque estava em desenvolvimento, né? Mas o seu menor era ali 1,90 m. Ela chegou, abriu suas mãos e a mão deles, toda vez que eu lembro deles assim, eu fico um pouco travado porque são belos demais. Quando ela me mostrou a palma da sua mão e eu vi ali os seus 4 dedos, tinha uma pedra semelhante à bolinha de gude, porém em cima tinha como se fosse uma pirâmide. Eu me lembro que telepaticamente ela falou comigo assim: isso eu dou para você. Naquele momento, todos olhavam para ela e olhavam para mim, e eu olhava para todo mundo, eu olhava para o céu procurando a Gnachete, olhava para o lado procurando a Gnachete, não encontrava.
olhava para a nave estacionada, pairada no ar sem fazer nenhum barulho, olhava para aqueles animais, para aqueles pássaros voando, olhava para tudo. Peguei o presente que ela me deu, essa bolinha com uma pirâmide em cima, segurei firme. O interessante é que quanto mais eu segurava firme, mais desejo eu tinha de apertar. Aquela pedra redonda com uma esfera, com uma pirâmide em cima. Uma esfera com uma pirâmide em cima. Dali, quando todos começaram um ficar à direita, outro à esquerda, eu comecei a ver surgir na minha frente, porque até então, quando desci da nave e caminhei até a eles, não tinha visto, porque não estava ali. Eu tenho certeza que não estava ali, mas naquele momento surgiu na minha frente uma estrutura tão gigante, mas tão gigante, mas tão gigante, que depois que eu fui entender que, devido à rotação do planeta no seu próprio eixo e devido ao seu grau dimensional, os paralelos entre as dimensões faz com que, de forma instantânea ou momentânea, algum, alguns lugares do planeta fiquem invisível por causa da linha de fluxo temporal. Depois eles voltam. Então, quando o planeta Crinos ele gira no seu próprio eixo, devido às frequências do eixo Tamber e do seu núcleo Lópide, e da sua dimensão, ele, ao girar, vai para outro campo entre as dimensões, por isso uma parte do planeta fica visível e a outra invisível. Mas quando você olha ele de fora para dentro, igual eu vi, ele está ali, todo visível. Mas quando você está dentro, esses canais dimensionais fazem com que certos ambientes se tornem invisível e depois visível. Eles me explicaram isso. Então, quando eu olhei para aquela estrutura de pedra, linda, 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 que eu não vou ter explicação para poder mencionar, eu me lembro que a estrutura é tão grande, mas tão grande, que ela chega próximo ao topo do céu do planeta Crinos. E ali, depois de ficar assustado olhando para todos, e todos ali felizes de ter ali uma pessoa diferente, um anão, na verdade, né? Eles de 4,20 m e eu 1,72 m. Eu segui todos eles porque eles caminhavam e eu seguia eles. E fora um daqueles que disse para mim aquela palavra, para eu não ter medo, e porque eu estava preocupado, fora ele ter me dito verbalmente, todos ali, exceto essa jovem, né, que veio na minha direção me dar ali aquele presente, que eu estava segurando firmemente nas minhas mãos, eu fui caminhando, caminhando com eles, sem saber para onde ir. Até que eu entrei por uma porta gigante, de mais de 15 metros de altura. Quando eu passei por essa porta, gente, imagine vocês uma estrutura de pedra. Essa pedra, essa estrutura de pedra quadrada, ela é tão alta e tão polida, que nem eu falei para vocês, parece que ela encosta no topo do céu. Mas é uma laje assim tão polida, é uma parede, uma lajota tão polida, tão lisa, que eu nunca vi em nenhuma estrutura encontrada aqui na Terra, em Eliape, mesmo através da arqueologia proibida, mesmo através de Stonehenge e de outras estruturas aí que tem aí, eu nunca vi algo tão polido como aquele polimento. E aquela porta,
né, aquela porta ali no meio, de 15 metros de altura e 6 metros de largura. Quando eu atravessei naquela porta, eu fui de encontro a muita luz. Quando eu passei pela luz, eu cheguei num campo. Imagine uma planície toda verde. Imagine agora o brilho do sol desta dimensão sendo projetado nas folhas das árvores, que são folhas metálicas. A cor das árvores é prata, é metálica, mas não é de metal a árvore, nem só as folhas. São de uma biologia, são biológicas, são orgânicas, porém a cor é metálica. Mas a energia do sol batia ali de tal forma que o interessante é que quando eu via aquele brilho, aquele esplendor, eu via grandes esferas de vidro e via que todos os andromedanos estavam sentados em cima dessas esferas de vidro. Essas esferas de vidro, elas têm 5 metros de circunferência por 5 metros de altura. E no topo delas, eles estavam sentados na posição de lótus, na posição de meditação. E isso eu via em centenas de milhares. E o interessante é que aqueles que me acompanhavam foram surpreendidos ali por suas próprias esferas. E quando a esfera se aproximou, eles deram um salto, lentamente, como se fosse uma pena. E já estavam ali em cima das suas esferas. Eu olhava para eles, para aquelas esferas, eu ali como um anão. Quando eu olho para trás, sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo como se fosse. Lá fora era uma lajota totalmente polida. Era uma estrutura de pedra gigante, um muro gigante de pedra, com essa porta de 15 metros de altura por 6 de largura. Quando eu passei para o lado de dentro, eu estava em uma dimensão diferente dentro do próprio planeta, ou seja, um mundo dentro de outro mundo, tão sólido como aquele do qual eu tinha descido. E ali, em meio àquelas árvores, em meio àquele campo, onde eu via aqueles rios gigantescos, colossais, 1000 vezes maior, 1000 vezes mais largos do que os rios na Amazônia, com aquela água cristalina. E quando eu cheguei nesses rios e olhei no fundo, eu vi pedras preciosas de cor azul. Por isso as águas eram azul. Aquelas águas azuis, aquelas árvores prata, aquele campo verde e branco, que não aparecia no primeiro mundo, no primeiro planeta, porque quando eu desci, foi que nem eu falei para vocês, eu via montanhas e montanhas brancas como a neve, e via essas árvores prateadas e os rios azuis. Mas quando eu atravessei por essa grande porta, para um mundo dentro do outro mundo, dos andromedanos, quando eu ali no planeta Crinos, eu pude contemplar isso. No outro lado, eu não via montanhas, mas sim planícies, verdes e brancas. As gramas eram verdes e brancas, as árvores de cor prateada. E o esplendor refletido ali nas folhas e no gramado e nas pedras preciosas no fundo dos rios
fazia com que ocorresse uma aurora boreal no céu, daquele segundo mundo dentro de um outro mundo. Eu me lembro que eu segui os dois que estiveram comigo aqui em Eleap, porque os outros 10, no caso, os outros 8, dois estavam comigo, os outros 8, eu não sei para onde eles foram. Mas eu segui os dois em cima, cada um da sua esfera. Eu olhava para eles e eles não olhavam para mim, e aquilo eu ficava assim, com medo até daquela esfera passar por cima de mim. É algo assim colossal, você vê primogênitos, construtores de 4,20 metros sob esferas de 5 metros de altura. E ali eu fui caminhando com eles e eles não antecipavam a sua locomoção em cima das esferas. A esfera se locomovia de acordo com a condição dos meus passos, até que eu cheguei de frente desse rio mais largo. E ali eu vi uma única passarela. E essa passarela, ela é toda feita de madeira, com uns contornos lindos, um design, em outras palavras, lindos. E ali, ao longe, eu vi um arco-íris. E ao redor desse arco-íris, muitas e muitas pedras preciosas. Quando eu cheguei na entrada dessa ponte e quis passar, eu sentia que algo invisível não permitia que eu passasse após a ponte. Naquele momento eu olhei para trás e ao meu redor e vi todos eles ali em pé em suas esferas, já não mais sentados, olhando para mim. Todos olhando para mim de forma sincronizada, como se fossem robôs, mas não eram e não são. E ali, da mesma maneira que aquele primogênito subiu na sua esfera, ele desceu tão leve como uma pena. E ele me disse que era para eu ter calma, que não era para mim me afobar, e que tudo seria explicado no seu tempo. Porque todos eles ali sabiam da limitação da minha mente. Eu me lembro que ele disse para mim o seu nome, mas aqui, que nem eu falei para vocês, é complicado mencionar, mas seria como se fosse você ouvir a palavra Robtonelipal. Então ele disse para mim que todos ali estavam felizes com a minha chegada, com a chegada de alguém de um mundo distante, e todos sabiam que eu era de Eleap, todos sabiam que eu tinha sido contactado no ano de 2007, todos sabiam de tudo da minha vida. Essa é a verdade. E naquele momento que ele dizia para mim não ficar afobado, ele colocou as suas mãos, seus 4 dedos na minha cabeça, as suas mãos gigantes, né? E ali, todos os pensamentos de todos que habitam ali, tanto naquele planeta, Crinos, como em todos os outros 371, sendo Crinos 372, mas todos que habitam em suas luas e todos que habitam nos outros 371, sendo Crinos 372, todos ali me deram boas-vindas através da transferência
de uma mente coletiva. Só vou beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Então, eu pude ver, sentir e testemunhar a felicidade de todos ali naquele momento. O tempo passou. Quando eu olho para essa ponte, eu vejo a Gnachete em pé. Novamente com um estilo de penteado diferente, que é a coisa mais linda do mundo. Com um tipo de vestimenta sacerdotal. E quando ela me chamou, aquele impedimento, aquela porta invisível que estava ali me impedindo de passar por aquela ponte já não mais existia. Daí eu fui entender por que ele, aquele primogênito, disse: não se afome. Eu fui ao encontro dela andando, não corri. Quando eu cheguei próximo a ela, ela me deu as suas mãos, me conduziu até onde nascia aquele arco-íris. De acordo que eu ia chegando, eu via pedras e mais pedras preciosas. Foi quando eu pude ver 30 esferas e os 30 andromedanos responsáveis, cada um pelo seu sistema solar. Ali eu vi os 30 andromedanos, cada um na sua respectível aparência física. Cada um deles na sua respectiva semelhança. Eu vi andromedanos ali de várias formas, que não vou falar aqui agora para deixar para os vídeos que virão. Então ali eu testemunhei todos os 30 reis e cada rei com a sua rainha. Quando eu falo rei, você também pode dizer governante, líder, tanto faz. Mas eu vi ali cada um deles com 10 metros de altura, e as suas rainhas também com 10 metros de altura. Quando eu olhei para eles, e eles olharam para mim, e eu vi que cada um deles tinha uma aparência física diferente daqueles que me buscaram de Eliape. Todos quiseram que eu fosse até a eles. E o engraçado é que o meu corpo físico, de carne e osso, voou como se fosse uma pena na presença de cada um deles. Eu me sentia muito leve. Cada um deles tocou com as suas mãos gigantes o meu rosto. E a mão deles é muito grande mesmo. O último, o 10º, do 10º ao 20º, do 20º ao 30º, sendo ele o 10º para aquela linhagem primogenital de liderança. Quando eu cheguei na presença dele, aquele que é o líder máximo do planeta Crinos, ele com a mesma aparência física, 4 dedos, vestimenta sacerdotal, porém o adorno do seu crânio, tanto dele como da sua rainha, é um adorno cheio de pedras preciosas, um colar para os dois de pedras preciosas que vão até a altura do que seria o umbigo, porque eles não têm umbigo. E ali ele também me desejou boas-vindas. Para você que é meu ouvinte, me vir falar essas coisas, na sua cabeça pode parecer fantasia, pode parecer história para boi dormir, mas não é. A energia, a densidade, a construção, a projeção, a arquitetura desses mundos vai além da sua imaginação.
Talvez lá você esteja em um mundo de sonhos, que na verdade é a sua realidade. Continua.